Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje, dia 26/3, nós temos 2 horas aulas. O nosso planejamento está para estudar o capítulo 2, relação entre vértices, arestas e faces. Leitura da página 142 e resolver exercícios das páginas 142 e 143. Bom, nos poliedros temos alguns elementos a destacar. Primeiro, a aresta. O que é uma aresta? É um segmento de reta que une dois vértices. Bom, o que é um vértice? É o encontro, é um único ponto de encontro das arestas, né? Então aqui tem uma aresta, 2, 3, 4 arestas se encontrando nesse único ponto. Esse ponto então a gente chama de vértice. E o que é face? Bom, definição formal de face são as superfícies planas que limitam o poliedro. Então, ó, aqui tem uma face, aqui tem outra face, lá no fundo tem mais uma face, aqui tem outra face, embaixo é mais uma face. A gente chama de base. Então, essas faces limitam o poliedro. Mas a face, no caso, é essa partezinha mais escura que tem aqui da figura. Ou seja, está interno à região delimitada pelas arestas, né? Desse lado esquerdo nós temos uma pirâmide, do lado direito nós temos um prisma. O que diferencia uma da outra é o seguinte: aqui na parte de cima desse poliedro nós temos um único ponto em que temos as arestas ligando esse ponto. Então tem um único ponto aqui em cima. Agora, no prisma, aqui em cima, na região de cima do poliedro, a parte de cima vai ser igual à base, né? Então a figura que tiver aqui na base vai estar aqui em cima também, certo? A partir do polígono da base, podemos determinar a quantidade de vértices, face e aresta do poliedro, né? Poliedro, voltando aqui, ó, poliedro é a figura, polígono é o lado, digamos assim, do poliedro. Ou seja, aqui tem um lado, aqui tem outro lado, aqui em cima tem um lado. Então, esse daqui, o lado do poliedro é chamado de polígono. E a figura em si é poliedro, só para diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Então, na pirâmide, a quantidade de, né, que nós podemos determinar, então, faces é igual à quantidade de lados do polígono de base mais 1. A aresta é igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base. Vértice é igual à quantidade de lados do polígono da base mais 1. No prisma, a quantidade de faces é igual à quantidade de lados do polígono da base mais 2. A aresta é igual ao triplo da quantidade de lados do polígono da base. E vértice é igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base. Escrito dessa maneira, fica difícil a gente conseguir entender alguma coisa. Então, escrevendo matematicamente, para se tornar mais fácil de nós entendermos, nós podemos chamar aqui, ó, quantidade de faces, né? Pegar o F e dizer que é o número de faces que a gente vai ter. O A é o número de aresta. V é o número de vértices. LB é o número de lados da base, ou seja, lados do polígono da base. Aí nós temos o seguinte: para o primeiro item lá da pirâmide, pode acompanhar na página 142 da apostila, nós temos o seguinte, ó, que a face, o número de faces que vai ter o poliedro vai ser igual a o número de lados da base mais 1, né? A aresta vai ser igual ao dobro do lado da base. E o vértice é o lado da base mais 1. Um exemplo, então, já uma atividade que está lá na página 142 de vocês é determinar a quantidade de arestas. Então, ó, eu tenho 6 faces, 6 vértices, quero saber a quantidade de arestas. Bom, aresta, o que é aresta? É 2 vezes o lado da base, né? Então, quantos lados tem a base? Ó, tem um lado aqui na frente, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 vezes o 2, né? Ó, 2 vezes o 5. Isso vai dar 10. Posso calcular utilizando a formulazinha aqui, mas nesse exercício, como está aparecendo a imagem, eu posso contar. Vai dar 5 aqui, mais 5 aqui do lado, eu somaria contando todas as arestas, então 10 arestas. Mas vai ter exercício que não vai dar figura, ele não tem como contar, e precisa de utilizar dessas relações aqui, certo? Bom, prisma. Então, olha só, prisma
também nós temos as relações ali para definir, só que agora as fórmulas aqui, ó, vai mudar. O número de faces é igual ao lado da base mais 2. De aresta é 3 vezes o lado da base e vértice 2 vezes o lado da base. Então, ó, aqui deu que nós temos 6 faces. Então, em um prisma, né, de base quadrangular tem 6 faces. Mas e quantos vértices? Bom, eu posso contar quantos vértices tem, um a um, ou vir aqui, ó, quantidade de vértices. É 2 vezes o lado da base. Então, eu conto que aqui do lado da base tem 4 vértices, multiplico por 2, vai dar o número de vértices, que vai ser 4 vezes 2, 8. Então, tá aqui o resultado. Agora, arestas. Bom, 3 vezes o lado da base. Bom, se aqui eu contei 4, então 3 vezes 4, 12. Olha só. Ou eu conto aqui pela figurinha as 12 arestas. Tem 4 aqui embaixo, 4 aqui em cima, mais 4 aqui do lado. Então, fecha 12 também. Ok, pessoal? Então, vou fazer os exercícios aí da página 142, 143. Qualquer coisa é só me chamar aqui no WhatsApp.